Gênesis capítulo 19, de 1 a 29. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém, amados? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez?
Pai, obrigado, porque nós estamos na Tua presença, desde que este culto iniciou, temos sentido a Tua presença, temos adorado o Senhor, temos engrandecido o Senhor, e agora, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, mediante o poder que há na Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, entre no mais íntimo do nosso coração. Fala conosco nessa noite, ó Deus, retira os obstáculos, retira os empecilhos e ensina-nos, ó Deus, a confiar no Teu poder, a confiar na Tua proteção e andarmos, ó Deus, na Tua santa presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no dia 9 de junho, nós pregamos aqui a primeira parte dessa mensagem, destacando que o Senhor ouve a oração do seu povo. Não sei quantos irmãos estavam aqui no dia 9 de junho, mas naquele dia nós destacamos que há uma prova inquestionável na palavra de Deus, de que Deus ouve a oração do seu povo. Porque Abraão intercedeu por Ló. Por causa da intercessão de Abraão, como bem é lembrado aqui no versículo 29, Deus mudou seus planos e salvou aquela família. Nós falamos naquele dia, irmãos, que a oração de Abraão demonstra alguns requisitos para a nossa oração, só para refrescar a sua memória. Nossa oração tem que ter fé, nossa oração tem que ter sabedoria, nossa oração precisa ser cheia de ousadia, nossa oração precisa ser perseverante, nossa oração tem que ter amor, e a nossa oração revela o quanto conhecemos do nosso Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais queremos orar. Quanto mais conhecemos da palavra de Deus, mais oramos, mais buscamos a Deus. Quanto menos oramos, quanto menos participamos, quanto menos nos envolvemos, isso revela o quanto menos conhecemos de Deus. Porque o conhecimento de Deus gera em nós ação, gera em nós movimento, gera em nós atitude. É o que Abraão demonstra. Deus revela para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão faz aquela famosa oração: Senhor, se houver ali 20, Senhor, se houver ali 15, Senhor, se houver ali 14. E ele vai descendo o número, até que Deus falou: tá bom, se houver ali alguns justos, eu vou poupá-los. Por causa da oração de Abraão, Deus poupou Ló e sua família. Na sequência do texto, irmãos, agora, a Bíblia nos fala do que acontece depois. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Deus guarda o seu povo. Amém, irmãos? Você está bem consciente de que Deus guarda a tua vida? Irmão, nada é por acaso. Olha quanta gente morrendo, quanta gente sendo destruída, quanta gente se drogando, quanta gente se prostituindo, quanta gente se matando. Mas você está dentro da casa de Deus. Isso é prova incontestável de que Deus guarda você. Se Deus não nos guardasse, irmãos, só Deus sabe o que seria de nós. Misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. E a história bíblica, irmãos, fala aqui da destruição de Sodoma e Gomorra. Um texto bem conhecido da igreja, um texto que alguns interpretam lá nas escolas e faculdades como se fosse um mito, como se fosse lenda, como se fosse faz de conta, mas há provas arqueológicas da existência dessas cidades. Nós não vamos entrar muito nessa parte da arqueologia agora por causa do nosso tempo. Mas se você é daqueles curiosos, e eu oro a Deus que haja muitos curiosos na igreja, que querem saber que provas arqueológicas são essas, procura o pastor, tá bom? E eu mostro para você. E podemos, numa próxima ocasião, numa escola dominical também, falar aqui um pouco mais dessas provas arqueológicas. Mas nós vamos enfatizar a parte espiritual do texto. Existe um paralelo, irmãos, inequívoco, inquestionável entre esse texto e o mundo em que nós vivemos. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, o que representa? O mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos hoje, irmãos, talvez esteja pior do que estava lá naqueles dias. Tanta violência, tanta maldade, tanta iniquidade nesse mundo. A chuva de fogo representa o quê? Representa o dia do juízo final. Nós estamos, irmãos, cada vez mais nos aproximando do dia do julgamento final.
E naquele dia, irmãos, a glória de Deus será vista, mas a justiça de Deus se manifestará. Não haverá uma chuva de fogo e enxofre, como foi em Sodoma e Gomorra, mas, amados, ali naquele dia, todos os que negaram o Senhor serão lançados no inferno de fogo. Muito pior do que uma chuva de fogo e enxofre será o inferno de fogo, o fogo eterno, a condenação eterna. Ló e suas filhas representam quem? A igreja, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que é salvo da perdição, o povo que é salvo da condenação, o povo que vai ser liberto e guardado até o final. Amém, irmãos? Você faz parte desse povo? Talvez você esteja ao lado de alguém indeciso. Os genros de Ló, quem que eles representam? Não sei se você prestou atenção no texto, mas Ló procurou seus genros. E eles achavam que Ló gracejava com eles. Na linguagem bem atual, que Ló estivesse tirando uma na cara deles, que Ló estivesse zombando deles. Os genros de Ló representam os incrédulos, aqueles para quem nós falamos da salvação. E eles dão risada. E eles falam, esse papo de salvação, esse papo de vida eterna, esse papo de inferno aí não cola muito, né? Não acredito nisso. Alguém aqui já se deparou com alguém que duvidasse da salvação? Todos nós já nos deparamos com pessoas que não creem. Mas não desista, porque estes amanhã poderão começar a crer. Amém? Eu creio que aqui entre nós também há muitos que zombavam, que riam, que duvidavam, e hoje são filhos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas existe ainda mais uma figura nesse texto, do nosso contexto. A mulher de Ló. A palavra de Deus diz que a ordem de Deus, através dos anjos, e note que aqui o texto fala homens, aqueles homens. Todo o tempo fala homens, mas esses homens são anjos, porque eles têm um poder sobrenatural de Deus. Muito bem, esses anjos avisaram que não era para fazer o que, irmãos? Vamos ver se você está bem atento. Olhar para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Morreu ali mesmo. O que significa olhar para trás, irmãos? Qual é a representação dessa figura do texto com o nosso contexto? São os desviados. São aqueles que começaram a fugir de Sodoma, começaram a sair do pecado, mas bateu uma saudade, bateu um remorso, bateu uma lembrança, e a mulher de Ló olhou para trás. Nós não sabemos ao certo se era mera curiosidade, ou se ela estava realmente com pena, com dó, talvez questionando a ação de Deus. Por que isso? Para que isso? Lá tem tanta gente boa. Sabe Deus o que aquela mulher pensava. O fato é que ela desobedeceu e foi punida ali mesmo. E uma outra coisa, irmãos, que a gente destaca aqui dentro dessa visão, traçando um paralelo desse texto com o nosso contexto, é a ação dos anjos. Os anjos são enviados ali para Sodoma para retirar algumas pessoas escolhidas e salvas daquele lugar antes que chovesse fogo e enxofre. Eu não sei se você se lembra, mas os discípulos, certa vez, ouviram de Jesus a parábola do joio e do trigo. E o Senhor fala naquela parábola que um homem tinha um campo, ele semeou o trigo, e veio o inimigo e semeou o que no meio do trigo? O joio. O trigo e o joio crescem juntos e parecem que é a mesma coisa. Mas a única coisa que pode realmente dar uma diretriz para separar o joio do trigo, e daí vem a grande expressão, separar o joio do trigo, é que o joio não produz grão, não produz semente. E lá na parábola, os servos daquele senhor queriam arrancar o joio. Senhor, deixa-nos arrancar o joio. E o Senhor na parábola diz, não, espere o dia da colheita. E Jesus então, explicando a parábola, diz claramente que no dia do juízo final, os anjos de Deus recolherão o povo de Deus. Amém? Olha que coisa linda, nós estamos aqui. Imagine que hoje fosse o grande dia, os anjos de Deus viriam aqui e nos levariam até a presença de Deus. Assim, miraculosamente. A pergunta é, será que todos iriam ser levados?
Ou será que alguém ficaria para trás? Porque se você não é trigo, se você não é da família de Ló, comparando com o texto de Gênesis, e com o nosso contexto real hoje, agora, se você não é parte do povo de Deus, você não vai. Não se engane. Você não vai. Mas se você fizer parte da família de Deus, você vai com Deus. Você ficará com Deus, você será levado por Deus e você não será lançado lá no inferno. Nesse texto, que é um texto muito rico, eu gostaria de destacar algumas coisas primordiais. O juízo de Deus, porque Deus é santo e justo, Ele julga. O papel dos anjos de Deus, um tema que às vezes é deixado de lado. A angelologia, ou seja, o estudo dos anjos dentro da teologia bíblica. E a misericórdia de Deus para com o povo de Deus. Vamos pegar aqui a primeira parte. Deus julga a terra. Repita comigo, Deus julga a terra. Irmãos, alguns não sabem por quê. Alguns não entendem isso, sabe? Por que Deus julga a terra? Por que que existe o juízo final? Por que que existe o inferno? Por que que Deus pesa a mão? Por que que Deus bate? Por que que Deus puxa a orelha? Deus não é amor? Se Deus é amor, então não deveria existir isso? Esse é o pensamento lá fora. Mas o entendimento bíblico, amados, dentro da palavra de Deus, nos revela que Deus julga porque Ele é justo. Porque Ele é santo. E o amor de Deus é verdadeiro. Na vida do povo de Deus, o amor de Deus se revela através de Jesus. Se um dia alguém questionar o amor de Deus para você, se um dia alguém falar assim para você, olha, se Deus existe, por que tem tanta criança morrendo de fome? Se Deus existe, por que tem tanta droga nesse país? Se Deus existe, por que tem tanta maldade? Você tem que saber responder essa indagação, porque essa é uma indagação das pessoas lá fora que não conhecem a palavra de Deus. Quando surge um problema em casa, quando uma pessoa da nossa família está doente, Deus pode realmente arrancar o câncer e fazer com que o câncer não volte mais. Deus pode. Mas e quando Deus não quer fazer exatamente isso? E quando Deus recolhe, então, alguém para a sua morada celestial, um filho dele, uma filha dele, e a gente não vê a cura? Então, irmãos, é nessa hora que muitas vezes somos confrontados na nossa fé. Por que que Deus faz isso? Lá na classe hoje pela manhã, a gente falava com a turma acerca do pecado que entrou na raça humana, entrou na humanidade, através de Adão e Eva. E a partir daí, todo ser humano é o que, irmãos? Pecador. Todos somos pecadores. Por isso, irmãos, que muitas vezes acontecem coisas que nós não entendemos. Pode parecer estranho para nós, irmãos, mas quando a Bíblia fala do juízo de Deus, não é só lá no dia final. O juízo de Deus começa já. Quando Deus permite que consequências de ações das pessoas aconteçam. Você pode perceber que a maioria dos problemas que nós temos é consequência das nossas ações ou das ações de outras pessoas sobre nós. Esses dias atrás, por exemplo, foi falado na televisão de que algo que todo mundo já sabia, que não é só o cigarro que causa câncer de pulmão. O ar que nós respiramos é altamente tóxico. Nós respiramos um monte de substâncias cancerígenas produzidas pelas indústrias. Então veja que o próprio ser humano causa sobre si muitos males. E quando não, irmãos, nós sofremos males porque nós agimos também erradamente. E quando Deus permite que venham as consequências, isso já é juízo de Deus. Mas muitas vezes acontecem coisas que a gente não entende. Por exemplo, será que aquele povo de Sodoma e Gomorra entendeu o que estava acontecendo com eles? Todo mundo ali, será que entendeu? Alguns talvez entenderam. Alguns, aqueles que queriam abusar dos anjos. Alguns que talvez que queriam maltratar Ló e sua família, talvez eles entenderam, foi o Deus de Ló que está julgando a gente. Mas será que toda a população daquelas duas cidades entenderam exatamente o que estava acontecendo com eles?
Muita gente lá fora, irmãos, não entende o que é a justiça de Deus. E nós temos, irmãos, que entender isso na nossa própria vida. Porque quando nós compreendemos o que é a justiça de Deus, nós passamos a aceitar mais facilmente os problemas da vida e conseguimos resolver e solucionar esses problemas debaixo do poder de Deus, da ajuda de Deus. Se Deus não estivesse com sua mão estendida sobre a terra, irmãos, talvez nós não estaríamos mais aqui. Está lá as fotos do Edson. Nosso querido irmão Edson, Serginho, lá no campo missionário. Mas quando o Edson foi, naqueles dias surgiu uma notícia. A própria Ione, que é missionária na África, mandou notícia que o governo ali de Moçambique estava em crise. E quando esses países da África, ou do Oriente Médio, ou da Ásia, entram em crise, um dos alvos preferidos deles são os cristãos. Sabe por quê? Porque os cristãos representam o Ocidente. Os cristãos representam Estados Unidos da América. Os cristãos representam Europa. Os cristãos representam o Brasil. E muitos desses países não são fãs da América do Norte, da Europa, ou até da América do Sul. Muitos desses países odeiam. E quando tem, então, algum tipo de represália, um dos alvos preferidos deles são as igrejas. Você sabia que centenas de cristãos estão sendo mortos na Síria? Semana passada nós mostramos algumas imagens aí do missionário Albano no campo de refugiados da Síria. Missionário presbiteriano aqui do ABC, está lá trabalhando, mas que recentemente sofreu uma emboscada. Todos viram as fotos do carro todo baleado, ele levou um tiro no braço, quase morreu. O irmãozinho que estava dirigindo o carro morreu na frente dele. Por quê? Porque são cristãos. Bom, onde que eu quero chegar, irmãos? Se Deus não nos guardasse, talvez hoje nós não tivéssemos a liberdade de cultuar a Deus que nós temos aqui no Brasil. Muitas vezes nós não entendemos os métodos de Deus, mas Ele é o único que julga retamente. E quando nós não entendermos, irmãos, quando você ou eu estivermos diante de uma grande interrogação, sem entender por que aquilo está acontecendo conosco, ou na nossa casa, ou na nossa família, não vamos questionar a justiça de Deus. Vamos descansar nossa confiança na certeza de que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Essa é a prova incontestável do amor de Deus. Porque ali na cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ali na cruz, Deus exerceu a sua justiça de um modo perfeito. E hoje o que eu e você precisamos fazer para receber a justiça de Deus, o perdão de Deus através de Jesus? Crer nele. Confessar os seus pecados a Ele. Declarar que Jesus é o teu Senhor e não só da boca para fora, mas viver, como aquele irmão falou hoje lá no culto, lá no funeral do pai da dona Eunice Canguçu, que o pai dela, o seu José, era uma pérola. Foi isso que ele disse, né, irmão? Esse homem era uma pérola na casa de Deus. Viva dessa maneira. Viva na presença de Deus. E você vai estar amparado pela justiça de Deus. E aconteça o que acontecer, você vai dizer, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não questione, não duvide do amor de Deus. Acredite, Deus te ama. Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Esse é um texto, irmãos, que ressalta de uma maneira muito forte a justiça de Deus. Se alguém te perguntasse, por que Deus jogou fogo em cima de Sodoma e Gomorra? Matou todo mundo ali? Por quê? Porque Ele é um Deus justo. Mas como assim justo? Muito bem, vamos lá. O que tinha naquela cidade? Sodoma e Gomorra, irmãos, eram cidades onde havia um índice enorme de perversão. E não é só perversão moral. A gente destaca aqui a questão do homossexualismo, que fica muito claro no texto, quando eles falam para Ló que queriam abusar daqueles homens que haviam entrado na casa de Ló. Nós sabemos que esses homens são anjos de Deus. Mas pastor, anjo não tem asa? Como é que eles acharam que eram homens? Vamos ler mais a Bíblia. A Bíblia nos diz, irmãos, para sermos hospitaleiros. Porque os hospitaleiros, sem saber muitas vezes, receberam quem nas suas casas? Anjos.
Os anjos de Deus, segundo a palavra de Deus, podem sim tomar a forma humana e até passear no nosso meio, nós não sabemos. É isso que a palavra de Deus nos fala. E a prova bíblica está aqui também, no texto de Gênesis 19. Aqueles anjos não estavam na sua aparência angelical, eles haviam tomado a aparência humana. Mas eles são anjos de Deus. E quando eles entraram na casa de Ló, os homens da cidade falaram: opa, tem gente nova no pedaço, vamos abusar deles. Cadê aqueles homens que entraram aí na tua casa? E Ló fala: não, peraí, não faz isso não, eles estão sob os meus cuidados. E Ló faz algo que eu não entendo muito bem, mas que a gente só pode entender que ele queria ser justo diante de Deus e proteger os anjos de Deus. Ele oferece as suas próprias filhas. Eu creio que Ló cometeu um ato de desespero, uma coisa meio insana. Por que pai faria isso? Mas imagine o desespero de Ló. Talvez ele pensasse: se esses homens abusarem dos anjos de Deus, dos servos de Deus, a minha casa será amaldiçoada. Então é preferível que eles maltratem minhas filhas, mas Deus poderá restaurá-las, do que a maldição de Deus visitar a minha casa. Não sei, estou dizendo que talvez fosse esse o pensamento de Ló. Talvez foi um ato de desespero mesmo, na hora ali, sem saber o que fazer. O fato é que os homens de Sodoma e Gomorra não queriam as filhas. E elas devem ter falado: ufa, né? Na hora que os homens falaram: não, as moças não, nós queremos esses caras que estão aí dentro. Elas devem ter falado: oh glória, amém Jesus, escapei por um triz agora. Elas devem ter pensado, né? Mas o fato, irmãos, é que aqueles homens se arremessaram contra Ló, tentaram arrombar a porta, e os anjos de Deus fizeram com que Ló entrasse para dentro da casa, fecharam a porta e feriram aqueles homens de cegueira. Irmãos, a história de Sodoma e Gomorra serve de lição para nós na questão do pecado. Sodoma e Gomorra era um lugar onde o homossexualismo, e daí veio o termo sodomia, era tido como algo totalmente normal. Pastor, de onde vem isso? Isso vem do paganismo, querido. Isso vem do paganismo, da adoração dos ídolos, dos deuses falsos dos povos, que a Bíblia chama de demônios. Por trás do Deus de pedra, por trás do Deus de pau, diz a palavra de Deus lá em Coríntios, estão os demônios. E aqueles povos praticavam todo tipo de iniquidade e perversão em adoração a esses deuses falsos, a esses demônios. Não somente a questão do homossexualismo, mas também do sexo grupal, que era o ponto final, o ápice do culto pagão, e é até hoje em algumas religiões. Mas não somente isso, o pecado da violência, eles matavam pessoas, alguns matavam os próprios filhos em sacrifício a esses deuses. Então naquele momento, irmãos, quando Deus derrama fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, não é para a gente ficar com dó deles. Ai, coitadinho deles, coitadinho nada. Eles eram pessoas perversas, pessoas más, pessoas iníquas, pessoas totalmente desprezíveis. E sem alegorizar muito, nós podemos até interpretar que num ato da misericórdia de Deus, antes de Deus condenar essas cidades, Deus enviou um homem justo para lá, para dar o seu testemunho, Ló. Ló era um homem temente a Deus. O que ele ficou fazendo lá tanto tempo, a gente não sabe. Porque, sinceramente, se você vai morar num lugar que é tão barra pesada, pega sua mala, sua família e muda logo para outro lugar. Que Ló corresse atrás de Abraão. Abraão, desculpa aí, na hora da escolha, eu escolhi aquela região, mas não dá para ficar lá. Ali é muita perversão, muita iniquidade. Eu gostaria de passar aqui por você e morar mais lá na frente. Posso? Eu duvido que Abraão dissesse não. Eu duvido que Abraão dissesse não, não quero. Porque Abraão era um homem temente a Deus, piedoso. Lembre que Deus salvou Ló por causa do que de Abraão? Da oração de Abraão. Muito bem.
Então, certamente, irmãos, alguma coisa estava acontecendo de errado na vida de Ló, esse homem justo, mas que por um momento vacila e passa a conviver num ambiente totalmente ruim, perverso, de pecado, de iniquidades terríveis, inomináveis aqui. E chega ao ponto de oferecer as suas próprias filhas, naquele momento de desespero. Irmãos, quando a gente se afasta da vontade de Deus, a gente passa a conviver com naturalidade no meio do pecado, alguma coisa ruim acontece dentro da gente. Se você está diante da sua televisão e está passando uma coisa que desagrada a Deus e você não esquenta a cabeça, você já está contaminado. Se você está diante da sua televisão e está passando alguma coisa lá do tipo aquele programa daquela Fernanda Lima, Amor e Sexo, e você fica assistindo, você já está contaminado. Se você tem o desleixo moral, espiritual de assistir Pânico na TV, você já está contaminado, querido. Cuidado. Tem certos filmes, tem certos programas que nós não devemos sequer ficar olhando ou escutando o que eles estão falando lá. É como viver lá em Sodoma e Gomorra e achar que está tudo bem. E achar que é tudo normal. Não é normal. E nós podemos sim desligar o botão da TV. Nós podemos sim mudar de canal. Nós podemos pôr um DVD de louvor ou de mensagem. Põe um DVD evangélico. Põe um louvor. Põe uma mensagem. Você na sua casa é você que manda, mas espero que Deus mande em você. Né? Você que manda, mas espero que Deus mande em você. Tenha o controle do que você está vendo, meu querido. Na hora que tiver alguma coisa que não agrada a Deus, tira o som, muda de canal, dá um tempo, depois você volta, vê se dá para assistir. Se não der, ponto final. E eu louvo a Deus que de vez em quando a gente encontra alguém igual a gente. Eu espero que tenha um monte de gente aqui igual a mim, né? Nessas coisas. Eu estava conversando sobre isso esses dias com o irmão. Eu nem me lembro que irmão que foi. Mas ele falou assim, eu também não... Ah, lembrei que irmão que foi. Não vou falar o nome. Não precisa. Mas ele falou, pastor, eu também não consegui. Eu falei assim, rapaz, eu não sei, mas eu não consegui assistir Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Não consegui assistir Carandiru. Não consegui assistir esses filmes brasileiros aí que está passando, né? Mas por que você deveria querer assistir? Porque um monte de gente na igreja assiste, né? De repente está falando de problemas sociais, problemas do Brasil. Então vamos ver o que esse povo está falando, o que está acontecendo. Mas eles não passam 30 segundos sem falar palavrão. A cada 5 segundos é aqueles nomes bem pesados, bem baixaria. E eu conversava uma vez com o irmão, ele falou, pastor, mas é assim que é o mundo. Eu falei, então o mundo que vai ser julgado por Deus, eu não vou querer ser igual ao mundo. Meu ouvido não é latrina, meu ouvido não é pinico. Minha alma não é esgoto. Tem coisa nos meios de comunicação que dá para a gente até ver, ouvir, sei lá, mas tem coisa que é bom mudar de canal. Eu acho que eu já contei para vocês a história da menininha. Estou lá fazendo uma visita à noite e na casa da irmã todo mundo gostava de ver uma novelinha. Tudo bem, vamos respeitar os costumes de cada um, né? Dentro dos princípios, saber mudar de canal, saber filtrar, sei lá. Mas, sempre tem o mas, eu acho que o povo lá não sabia filtrar muito não, porque uma pequenininha assim, de 2 ou 3 aninhos, ficou paralisada diante de uma cena de sexo na televisão e eu na sala com a Bíblia aberta, conversando com a família. E a irmã não sabia se olhava para mim ou para a novela. E eu tive que, então, pedir com muito carinho, com muito respeito, né? Porque quando chega nesse ponto, tem gente que odeia se o pastor falar alguma coisa, né? Se o pastor falar, quer mandar na minha casa. Quer dizer, eu acho que o normal já seria a pessoa até falar, não vai ter visita, né? Vai ter uma oração, nem vamos ligar a televisão. Mas a criança... olhando, e eu parei de falar o que eu estava falando assim, minha irmã, a criança está olhando isso faz mal para a cabecinha dela, é uma criança. Foi lá e desligou. Eu fico pensando o que acontece em alguns lares, irmãos, por aí afora, não digo os irmãos aqui, mas tantos lares cristãos, e a resposta está nas famílias. Quantos filhos de crentes, quando chegam na juventude, estão praticando o ato sexual, estão fornicando mesmo. Quantos estão drogando-se? Quantos estão enchendo a cara, indo para os bares? E cresceu na igreja.
Sabe o que é isso, irmão? É invasão de Sodoma e Gomorra. E o juízo de Deus começa aí nesses casos, quando Deus permite virem as consequências. Então, se você, pai e mãe, está fazendo sua lição de casa certinho, amém. Continua assim. Chega uma hora que os filhos têm que tomar suas decisões. E nós temos que pedir a Deus que eles tomem as decisões, não de Sodoma e Gomorra, mas as decisões do povo de Deus. De falar, não, isso eu não quero para mim. Não é porque o meu pai, minha mãe, fica mandando em mim, né? É porque eu aprendi que Deus é o Senhor. Isso não agrada a Deus. Isso entristece o Espírito Santo. Então eu não quero na minha vida. Enquanto você, pai, mãe, eu, nós pais, né, temos autoridade, nós temos que impor autoridade. Tem muitos lares que estão com problemas porque os pais não exercem a autoridade que Deus mandou. Então o que acontece? Desde pequenininho a criança que manda em casa. Tem lar que é assim, a criança que manda. A criança grita, todo mundo corre atrás, né? A criança esperneia, todo mundo fica doido para agradar o pequenininho. E quando chegar lá na adolescência, muitos filhos desonram seus pais. Então nós temos que exercer autoridade com amor, com carinho, porque a história de Sodoma e Gomorra continua acontecendo, irmão. Continua acontecendo. Nós vivemos num mundo que está aí na reta final, próximo do dia do juízo. E como vai ser nesse dia, irmãos? Como será? Quando nós lemos esses textos que falam da justiça de Deus, entenda bem, não questionemos o amor de Deus. O amor de Deus está até no ato de justiça dele. Quando Deus julga, quando Deus pune, é porque Ele ama. Quando a gente leva um puxão de orelha de Deus, e sabe que Deus disciplina seus filhos, amém, irmãos? Amém? Isso é amor. Porque a Bíblia diz que aqueles que não recebem a disciplina de Deus são o quê? Bastardos e não filhos. O que é bastardo? Alguém sabe? Filho sem pai. É um termo pejorativo. E o Brasil está cheio de filhos sem pai. E a gente não usa esse termo aqui no Brasil, porque é um termo pesado. Mas a Bíblia usa esse termo para dizer, irmãos, que aqueles que não são disciplinados não são filhos. Então, quando Deus dá uma varada na gente, quando Deus puxa a orelha da gente, é porque Ele nos ama, é para nos ensinar. Irmãos, não dá para a gente terminar sem falar do homossexualismo. Era o pecado predominante lá em Sodoma e Gomorra. Era o pecado predominante. E hoje no Brasil, o homossexualismo tem crescido muito. Como que nós vamos lidar com isso? Queria terminar, irmãos, dizendo o seguinte: nós não somos contra, não temos raiva do gay, do homossexual. De jeito nenhum. Nós amamos em Jesus. Amém, irmãos? Amamos em Jesus. E porque amamos, nós evangelizamos também. E falamos para ele se converter do seu pecado. É assim que nós fazemos. Tem muita gente falando de homofobia, que crente tem homofobia. Não, não é assim não. Qualquer travesti, gay, homossexual, lésbica que quiser aceitar Jesus é bem recebido em qualquer igreja cristã verdadeira. A não ser que for uma seita, que for uma falsa igreja. Mas a igreja verdadeira recebe com amor a pessoa que quer se libertar. E talvez haja em nosso meio alguém que luta contra esse pecado, contra essa tendência. Ou talvez contra outros pecados, que diante de Deus é tudo igual. Homossexualismo, adultério, drogas, o que for. Pecado é pecado. Diante de Deus é tudo igual. Que cada um de nós saiba lutar contra o pecado, seja ele qual for. E não discriminar. Tem um colega, um amigo de trabalho, um colega de trabalho, talvez até um parente que é gay. Não olha para essa pessoa como se ele fosse o pior dos seres humanos. Olhe com misericórdia, fale da salvação, fale de Jesus. É assim que nós fazemos. Não é para isolar, mas não é também para querer ser igual e dizer que está tudo bem, que hoje em dia isso é natural, que hoje em dia isso é normal, que liberou geral, coisa nenhuma, liberou lá fora. Na igreja não. Na igreja do Senhor Jesus, pecado continua sendo pecado. E quando a Bíblia fala do homossexualismo, depois você lê Romanos capítulo 1.
Em Romanos capítulo 1, a Bíblia fala muito a respeito disso. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Continuaremos falando depois sobre a ação dos anjos de Deus. Oh, glória, que tema maravilhoso. Como é bom saber que o nosso Deus cuida de nós. Que o nosso Deus envia anjos para nos proteger. E que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar? Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus de justiça. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de perdão. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor enviou o fogo e o enxofre sobre Sodoma e Gomorra, não foi nenhum tipo de sinal de que Tu não fosses um Deus amoroso. O Teu amor é provado, Deus, de uma maneira incontestável, quando o Senhor enviou o Seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. O Teu amor é mostrado, Deus, quando o Senhor salvou Ló e suas filhas. O Teu amor é mostrado, Deus, quando o Senhor salvou Abraão de tantas situações que ele também viveu ali, e o Senhor ouviu a oração de Abraão. Ó Deus, mas ensina-nos que o Senhor é um Deus de justiça, que quando o Senhor castigou aqueles lugares, ó Pai, o Senhor estava exercendo, ó Deus, o Seu poder, a Sua soberania, porque Tu és o justo juiz. E ó Deus, que sirva de alerta para cada um de nós fugirmos do pecado, para cada um de nós nos afastarmos do pecado de Sodoma, de Gomorra, que é o mundo em que nós vivemos hoje. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida diante dos Teus olhos, ó Pai, uma vida agradável a Ti, e que saibamos lidar com os habitantes de Sodoma e Gomorra, que é esse mundo, ó Pai, aqueles que estão envolvidos com a perversão, aqueles que estão envolvidos na corrupção, aqueles que estão vivendo uma vida imoral, aqueles que estão, ó Pai, prostrados na lama do pecado. Ajuda-nos a olhar para eles, ó Pai, com os olhos de Jesus. Falar da salvação para eles, falar do caminho do Senhor para eles, aproveitar as oportunidades e livra, Pai amado, cada um de nós do Teu povo, para que jamais, ó Deus, sejamos seduzidos pelo pecado que há nesse mundo. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, dirige a vida de cada um de nós aos nossos lares, ó Deus, no nosso retorno para casa. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém.